Queridos, nós hoje teremos nossa aula magna, iniciando a nossa escola bíblica dominical no primeiro domingo de setembro. Hoje nós temos a alegria de ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor, reverendo Adail Sandoval. Então, que o Senhor abra o nosso entendimento, tenhamos atenção naquilo que vamos aprender para vivermos para a glória do Senhor. Meus irmãos amados, minhas irmãs, que Deus nos abençoe a todos nesta manhã, com esta graça maravilhosa que sem ela não dá para viver, nem para crer, nem para ser feliz. E é por isso que eu me sinto agraciado por Deus para dar uma aula não tão magna, como diz o pastor, mas uma aula para começar nosso semestre de ensino na escola bíblica dominical. Esse é um privilégio, sem dúvida alguma, que enche o meu coração de alegria. Eu vou convidar os amados para lermos dois textos. Um texto que está em Mateus 28, 18 a 20, tão conhecido de todos nós, mas vale a pena repetir. Mateus 28, de 18 a 20. Vamos ler juntos, queridos, a grande comissão. Mateus 28, de 18 a 20. Juntos. Jesus falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora em Romanos 12, de 3 a 8. Vamos fazer essa leitura responsivamente. Romanos 12, de 3 a 8. O devido uso de dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Que Deus os abençoe. Meus amados, a educação, de modo geral, tem sido o foco de governantes e autoridades, administradores que buscam o crescimento e a prosperidade de seu povo. Um grande educador brasileiro, citando um educador americano,
disse que há 4 formas de governo. O governo dos que não sabem pelos que sabem, ditadura permanente. O governo dos que sabem pelos que não sabem, revolução próxima. O governo dos que não sabem pelos que não sabem, anarquia total. E o governo dos que sabem pelos que sabem, democracia plena, democracia ideal. Em uma entrevista do presidente da Unesco, aqui no Brasil, pela TV, no dia 23 de setembro de 2003. Eu estava lá na frente da televisão e, quando ele começou a dar essa entrevista, eu corri, peguei uma folha de papel e um lápis e uma caneta para anotar aquilo que ele estava dizendo, porque era muito importante. Ele declarava que o melhor investimento num país para o seu futuro é a educação. Então, ele estava discorrendo sobre esse assunto e disse que países que tinham enormes problemas no passado, problemas de crescimento, problemas de ordem geral, depois que começaram a dar ênfase na educação, a situação melhorou sensivelmente. E ele citou a Espanha, a China e a Coreia do Sul, além de outros países. E ele dizia que quanto mais um país dava atenção à educação do seu povo, com melhor investimento e tendo como prioridade a educação, esses países cresciam e cresciam muito. Por isso, aquele exemplo dos países mencionados. E nós não duvidamos, queridos, em absoluto do valor da educação. Porém, eu sempre digo que eu creio, e nós cristãos devemos crer, que somente a educação secular, a educação humanística, a educação intelectual, a base da instrução de informações científicas ou de qualquer natureza, não resolvem o problema de uma pessoa e de um povo. Porque tudo isso pode passar. E um dos exemplos dados, como mencionei há pouco, por aquele presidente da Unesco, foi a Coreia do Sul. Mas ele não disse, e ninguém gosta de dizer, que a Coreia do Sul passou por um avivamento espiritual extraordinário, alguns anos atrás. E a palavra de Deus era proclamada nas igrejas e por todos os cantos. Os cultos de domingo se sucediam com milhares e milhares de pessoas com sede da palavra de Deus e ouvindo o ensino bíblico. E foi este móvel espiritual que transformou a Coreia do Sul, em poucos anos, numa nação bem mais desenvolvida. Quando eles resolveram levar a sério a palavra de Deus, o Senhor os abençoou de forma extraordinária. Basta mencionar, queridos, que em meados do século passado, a Coreia do Sul tinha cerca de 35% de analfabetos. Apenas 7% de seus jovens tinham acesso à universidade. A taxa per capita era, naquele tempo, mais baixa do que no Brasil. Imaginem os senhores. Hoje, naqueles 16 anos atrás, eles tinham 2% de analfabetos, 82% de seus jovens entravam nas universidades e sua renda per capita se multiplicou por 19 vezes. Meus irmãos, isso é um milagre extraordinário, um milagre que a gente fica pedindo a Deus que aconteça no Brasil.
Imagine que esta foi uma estatística publicada pela revista Veja. Veja uma coisa dessa. Em 23 de setembro de 2003. Nós sabemos hoje que o fervor espiritual dos coreanos tem diminuído com o perpassar do tempo, infelizmente. Nós devemos orar ao Senhor, tanto pela Coreia do Sul, como outros países, e por nós também, para que a gente não sofra muito mais no presente e no futuro. Que o Senhor tenha misericórdia deles e de nós também. Voltando ao conceito bíblico de educação, devemos nos lembrar, queridos, que nós somos formados de corpo, mente, emoções e espírito. Somos uma unidade diante de Deus. E a educação, para ser completa, tem que considerar o ser humano como um todo. Sem dúvida alguma. Naquela entrevista do presidente da Unesco, há cerca de 16 anos, como dissemos, foi-lhe perguntado sobre os pilares da educação. E ele respondeu com os 4 fundamentos criados por Jacques Delors, como nós já sabemos, educador francês, que, na minha opinião, se utilizou de conceitos bíblicos, porque claramente eles estão na palavra de Deus. Primeiro, aprender a aprender, ou aprender a conhecer. Queridos, é a palavra de Deus que diz, pelo próprio Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, irmãos, as pessoas que fecham os ouvidos, que fecham os olhos, que fecham a mente, que fecham o coração para uma verdade qualquer, não vai aprendê-la nunca, nem apreendê-la para lhe servir na caminhada da vida. Então, aprender a aprender é um conceito bíblico, na minha opinião. Outro, aprender a ser. A Bíblia insiste constantemente que a vida não consiste em ter, mas em ser. E nós conhecemos a história daquele rico, estúpido fazendeiro que achou que ele ia ser feliz com a abastança em sua casa, com a multiplicação de frutos de sua fazenda. E naquela história, Jesus chega a ele e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quem prepara apenas coisas materiais, ou se preocupa apenas com o ter, será uma pessoa infeliz a vida inteira e perde e não alcança a salvação em Cristo Jesus. O terceiro elemento é aprender a fazer. A Bíblia está cheia de conceitos e de orientações para se fazer bem aquilo que chega às nossas mãos. Eclesiastes diz: tudo que vem às tuas mãos para fazer, faze com todas as tuas forças, porque lá no além não há projetos nem obras a serem realizados. Aprender a fazer, e a fazer para o Senhor, com ações de graças. Em quarto lugar, aprender a conviver. Nós não aprendemos a conviver fora da palavra de Deus. A convivência é uma das dificuldades maiores que o ser humano tem aqui na Terra. Porque para conviver você tem que ter um coração grande, um coração perdoado por Deus, um coração transformado, tem que ter um coração humilde para aceitar as diferenças das pessoas com você e recebê-las no coração pelo amor de Cristo Jesus. Eu sei que a ordem original desses elementos é outra, mas com todo respeito e sem qualquer pretensão, eu creio que esta ordem
que eu mencionei aqui é a mais bíblica e a mais lógica. O sábio em Provérbios 22:6, na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, nos ordena: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. É assim que a palavra de Deus fala sobre a integralidade da educação. A educação tem um sentido completo quando ela é ministrada com a sabedoria vinda do Senhor. Nós não precisamos espiritualizar o que é material, queridos. Nem precisamos materializar o que é espiritual. O sagrado está onde Deus está. O sagrado está em qualquer lugar em que estejamos na presença de Deus e buscando o Senhor para o nosso crescimento espiritual. Vocês se lembram da história de Jacó, fugindo do irmão, fugindo do pai, fugindo de casa, fugindo de si mesmo, fugindo de suas falcatruas. E naquele meio de mato, ele dormindo com a cabeça sobre uma pedra, teve aquela visão, uma visão estupenda, que os anjos subiam e desciam naquela escada. E quando ele acordou, estupefacto, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Que pena. Esse é o grande problema, é Deus estar nos buscando, Deus estar atrás de nós, Deus querendo nos abençoar, nos transformar, encher o nosso coração de amor por Ele, pelas pessoas, e nós não reconhecermos a presença do Senhor em nossa vida. O sagrado está onde Deus está. E Jacó descobriu isso a duras penas. Moisés teve um encontro com Deus no deserto de Midian. Os irmãos conhecem toda essa história tanto quanto eu a conheço. E quando ele viu aquele fenômeno da sarça que estava em chamas, mas não se consumia, ele, com seu espírito afeito à ciência, o homem que foi ilustrado lá no palácio, tentou se aproximar para ver de perto aquele fenômeno. E o Senhor lhe disse: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O Senhor está em todos os lugares, e Ele quer estar bem dentro do nosso coração. Esse texto de Moisés está em Êxodo 3, 4 e 5. Todos nós conhecemos a vida de Jonas. Jonas teve seu encontro decisivo com Deus no ventre do grande peixe, depois de desobedecer, de se desviar do caminho do Senhor e tentar fazer a sua própria vontade e seguir o rumo da sua vida, de acordo com a sua cabeça, com seus instintos. Ele foi engolido por aquele peixe enorme. E lá, na escuridão, naquele lugar esconso e terrível, nós encontramos uma das mais belas orações da Bíblia. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Que coisa maravilhosa. Jonas 2, 2. Queridos, quando a gente tem experiências com Deus, na presença de Deus, no momento de comunhão, nós somos as mais felizes das criaturas, porque estamos nos completando no Senhor, estamos sendo aquilo que Ele nos chamou para ser, seus filhos, seus amados, seus discípulos. E Jonas foi libertado
graças a Deus, naquela situação, para pregar aos ninivitas, que também foram libertados e salvos pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Que valor estupendo tem a palavra de Deus sendo testemunhada por nós aos corações das pessoas. Nunca devemos perder esta oportunidade. Mas nós estamos aqui, irmãos, nesta manhã tão especial e tão linda, para dar início a mais um capítulo indispensável desta nossa escola bíblica dominical, que adorna esse templo com centenas e centenas de pessoas, e lá embaixo, centenas e centenas de crianças que estão sendo ensinadas, orientadas na palavra de Deus, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aqui nós adquirimos conhecimentos que devem ser passados a outras pessoas. Não deve ficar somente conosco, porque nós somos chamados para ser discípulos. E discípulos fazem discípulos. E é para isso que o Senhor nos dá uma missão gloriosa aqui na terra. Conhecendo a palavra de Deus, pondo os seus ensinos em prática em nossa vida diária e transmitindo a outros, nós estamos cumprindo os propósitos de Deus. Eu gostaria de relembrar alguns flashes históricos de nossa escola dominical, que há muito a gente não ouve sobre isso. E eu resolvi que, se nós soubermos um pouco da origem da escola dominical, isso nos inspira muito mais ainda. Sabemos que ela começou lá na Inglaterra, em Gloucester, e depois passou aos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. E a história é tão linda, que começa com um homem chamado Robert Raikes, um jornalista inglês, como cristão preocupado com a reforma prisional da Inglaterra, pelas condições terríveis, miseráveis, a que eram submetidos aqueles prisioneiros. Ele começou a ficar muito preocupado e descobriu que ele devia fazer alguma coisa. Uma escola para crianças de rua. Ele via aqueles prisioneiros lá na cadeia, e depois ele via as crianças que trabalhavam toda semana nas fábricas, criança trabalhava mesmo nas fábricas, e domingo elas não tinham o que fazer. Ficavam perdidas pelas ruas, brigando, aprendendo vícios, coisas que estavam denegrindo o caráter daquelas crianças. Crianças maltrapilhas, espalhadas pelas praças, sem nada para fazer no domingo e aprendendo só o que não deviam aprender. Então, esse homem de Deus, Robert Raikes, chamou 4 mulheres e começou uma escola pequena. Começou bem simples e foi crescendo. Ele incumbiu 4 mulheres orientadas por um pastor anglicano, e de 5 para 10, para 20, para 30, para 50. No início, ele chegou a juntar 100 crianças. E é interessante que o objetivo inicial de Raikes não era ensinar a Bíblia diretamente. Ele começou a dar curso de várias disciplinas a estas 100 crianças, para alfabetizá-las, para abrir a cabecinha delas. Mas o objetivo principal de Raikes era, com o continuar daquelas aulas, a Bíblia fosse ensinada àquelas crianças para modificar o seu caráter, o caráter daqueles meninos, com os ensinamentos da palavra de Deus. Depois de um período de experiência, Raikes resolveu divulgar suas ideias, seus projetos em seu jornal
no dia 3 de novembro de 1783, data em que se comemora na Grã-Bretanha o Dia da Escola Dominical. Em 1784, portanto, um ano depois, já eram 250 mil alunos nas escolas dominicais criadas por Robert Raikes. E ele percebeu que a taxa de criminalidade de Gloucester começou a diminuir. E ele deixa um registro histórico que em 1792, nenhuma criança daquelas que receberam ensino foi julgada por qualquer crime cometido. Não houve julgamento na comarca de Gloucester, pela influência poderosa da palavra de Deus. Aqui no Brasil, se alguns pensam que a nossa escola dominical começou com a igreja presbiteriana do Brasil, não foi. Chegou aqui um médico congregacional chamado Robert Calley e a sua esposa Sarah Calley. E eles começaram uma escola dominical em 19 de agosto de 1855, portanto, 4 anos antes da chegada de Simonton aqui no Brasil. E nós estamos comemorando 160 anos da presença de missionários americanos, presbiterianos, aqui no Brasil. Mas esse trabalho do Dr. Calley e sua esposa Sarah Calley se espalhou por todas as igrejas evangélicas e escolas dominicais foram criadas por toda parte. Mas, irmãos, em se tratando do ensino na igreja e na escola dominical, tanto é necessário o dom de ensinar como o dom de aprender. Na escola dominical há professores e alunos, e todos têm que ter um coração aberto para ouvir a palavra, aprender a palavra, guardá-la no coração, pô-la em prática e passar adiante. O apóstolo Paulo emprega este verbo educar, ensinar, 16 vezes em seus escritos, na maioria com o sentido de ensinar, mas também com o sentido de aprender. E quem nos diz isso de forma bem didática é o Augustus Nicodemos, Dr. Augusto Nicodemos, em seu artigo sobre ensinar e aprender com Paulo, na Revista Reformada de 2008. Ele declara também que, no contexto dos relacionamentos cristãos, ensinar ocorre junto com proclamar, admoestar, recomendar, exortar, confortar e aconselhar, como se essas atividades fossem sinônimas. Paulo escreve a Timóteo, ensina e recomenda essas coisas, 1 Timóteo 6:2. Aos Colossenses, Paulo escreve, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos em toda a sabedoria. Colossenses 3:16. Mas quando Paulo escreve a Tito sobre pastores e presbíteros, ele diz que devem ser apegados à palavra, segundo a doutrina, de modo que tenham poder tanto para convencer os que os contradizem. Tito 1, verso 9. Deve exortar pelo reto ensino para convencer. É nossa responsabilidade. Mas, irmãos, para não parecer que o ensino só pode ser ministrado por pastores e oficiais, recordemos o que Pedro escreve a todos os cristãos espalhados
nas várias regiões naquele tempo, por causa da perseguição que começou em Jerusalém. Eles, vós, para o povão, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para cumprirmos esse ministério, queridos, ministério de ensinar, ministério de aprender com eficiência, nós temos alguns indicadores na palavra de Deus. E eu espero expô-los com a máxima brevidade para não tomar tanto tempo. O primeiro deles é a consciência plena de um chamado. Nós podemos ter dons, podemos ter talentos, porém podemos ter o dom de falar, capacidade de falar, conhecer a Bíblia, porém o de que nós precisamos realmente, queridos, para ensinar a palavra de Deus, é responder a um chamado divino, ouvindo-o aqui no coração. Você, claro, não precisa ser pastor ou oficial de igreja para ser um bom professor, e nós temos exemplos aí de sobra a respeito desta verdade. Nós necessitamos, sim, de ser vocacionados por Deus, de sermos obedientes ao chamado do Senhor. Saulo era um homem muito duro de coração. Ia para Damasco para perseguir a igreja. Deus o chamou daquela forma que todos nós conhecemos, uma forma dramática. Tinha que ser daquele jeito. Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos 9. E Saulo se rendeu ao Senhor e se tornou o apóstolo das gentes, grande pregador do Evangelho. E ai dele se não obedecesse a palavra do Senhor. E ele disse mais tarde, ai de mim se não pregar o Evangelho. Áquila e Priscila, queridos, foram chamados para servir ao Senhor e discipularam a Apolo, que se tornou um grande pregador. Eles o discipularam sobre o batismo cristão. E Apolo se tornou uma bênção. Áquila e Priscila não eram sacerdotes, não eram profetas, não eram pastores. Era um casal comum, companheiro de Paulo depois em muitas ocasiões. Ananias, aquele judeu novo convertido e discípulo de Cristo, recebeu a missão do Senhor em Damasco. Para quê? Simplesmente para orar por Saulo. E esse simplesmente tem que ser grifado, a fim de libertá-lo da cegueira. Saulo imediatamente foi batizado, saiu para pregar o Evangelho e agora usando o seu novo nome latino, Paulo. Agora um registro. Esta é a única vez que esse nome é encontrado na Bíblia, Ananias. Esse Ananias que orou pelo apóstolo Paulo. Mas para nós os cristãos, esse nome será sempre lembrado de forma honrosa, por ter ele obedecido ao Senhor. Para orar por uma pessoa, você não precisa de um cargo, não precisa de tanto conhecimento. Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. E nós temos diante de nós tanta necessidade de gente para orarmos por essa gente. E é o que nós devemos fazer. Deus chama, queridos, cada um de nós para uma obra específica em seu reino. Somos todos discípulos. E o discípulo é chamado para discipular, para ensinar os novos crentes a palavra de Deus. Nós temos algumas pessoas aqui ainda
que são resultado de discipulado de uns anos atrás. Vários discipuladores discipularam crentes novos que chegaram, e esses crentes ainda estão por aí. Não eram pastores, não eram presbíteros, não eram diáconos, discipuladores, simplesmente discípulos que discipulam. Em segundo lugar, quando o Senhor vocaciona, Ele concede dons. Paulo, escrevendo aos Romanos, texto que nós acabamos de ver, diz: tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O Senhor faz essa distribuição entre nós, queridos, com soberania, sabedoria e misericórdia. Todos recebemos dons. Agora, uma nota interessante: não somos responsáveis pelo dom que não temos, mas temos que dar contas do dom que recebemos, usando-o para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Esse dom é graça. E graça não é simplesmente favor imerecido, queridos. Eu tenho repetido aqui há muito que a graça é a insistência amorosa de Deus em nos salvar. Somos salvos pela graça do Senhor, em nos perdoar, em nos sustentar com seu amor e em renovar nosso coração a cada dia e até nos usar, apesar de nós, apesar de você e apesar de mim. Deus nos usa. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. E aqui, o apóstolo Paulo tem a palavra para nos encorajar. Ele diz: em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Quero lembrar, irmãos, que para aprender, precisamos ter um coração ensinável. A gente percebe, quando está falando, as pessoas que estão ali, firmes, olhando, recebendo a palavra. Temos que ter um coração ensinável. Quem não tem o coração ensinável não aprende coisa nenhuma. E para ter um coração ensinável, nós precisamos ser humildes. Lembre-se de Jetro, sogro de Moisés. Qual era a pessoa que teria coragem de dar um conselho a Moisés? O grande homem, o grande legislador, estava lá atendendo a milhares de pessoas, mas estava atendendo sozinho. E Jetro chegou para ele e disse: Moisés, o que você está fazendo não é inteligente, não é sábio, não é a melhor coisa, porque você está se desgastando tremendamente ao atender sozinho toda essa gente o dia inteiro. Procura entre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade. Põe-nos sobre eles por chefes, de 1.000, de 100, de 50, de 10. O texto diz que Moisés atendeu à palavra de seu sogro, Jetro. Que coisa linda, queridos. Eu já vi pessoas dizer: não preciso de que ninguém me ensine nada. Vai continuar analfabeto em muita coisa. Pois eu quero ser ensinado, eu quero aprender. E eu vou aprender até o final da minha vida, porque a mente não tem limites, o coração não tem limites, e o poder e a graça e o amor de Deus não têm limites. E o que Ele quer é que nós aprendamos a cada dia o melhor que Ele tem para nós. Eu concluo, queridos, dizendo que eu li de um cristão oriental algo
que espero não esquecer jamais. Eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida é serviço. Servi e aprendi que serviço é alegria. Amém, irmãos? Este homem se tornou uma grande bênção. Para que isso aconteça, irmãos, nós necessitamos depender total e absolutamente do Senhor, e não de nossas forças, e não de nossa competência, e não de nossa inteligência ou capacidade. Porém, tudo isso, colocado diante do trono do Cordeiro, será transformado em bênção inefável para nós e para todos a quantos estamos servindo em nome de Jesus. Há várias áreas na igreja com desafios enormes para todos nós. Sopão, missão da madrugada, CPIE, entre amigos, entre amigas, SAF, juventude, adolescentes, acampamentos, a própria e outros, e a própria escola bíblica dominical. O ensino está presente em todas essas áreas. Aprendamos o melhor do Senhor e sejamos bênçãos na vida de outros. Amém.